Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Perspectivar e ao conteúdo a que chamamos Publicanos e Fariseus. Chamamos porque eu estou acompanhado pela doutora, oradora, psicóloga, eu sei lá, mulher dos mil ofícios, a doutora Cassiana Tavares. Olá, Cassiana, como estás? Estou bem, Ruben, e tu como estás? Olha, estou bem. Nós estamos a gravar isto aqui perto do desconfinamento, nesta semana em que está muita gente já a sair de casa e a voltar aos poucos à vida normal. Se calhar, em primeiro lugar, Cassiana, faz algum sentido explicarmos porquê deste nome, publicanos e fariseus. Para quem se calhar está menos familiarizado, este é um conceito bíblico e é um conceito que tem muito a ver com aquilo que nós queremos fazer neste formato. Nós queremos acabar com muitos mitos, mas também um pouco com alguma hipocrisia que às vezes há à volta da saúde mental, em que sim, nós entendemos muito bem, e as pessoas que já passaram por algum destes assuntos, mas que no fim do dia às vezes há aquele sentimento de oh, ainda bem que não foi comigo, ainda bem que não se passou comigo, e na verdade nós queremos derrubar o mito, porque de facto, e a doutora Cassiana, sendo psicóloga, sabe isto muito melhor do que eu, este é algo que pode acontecer a qualquer pessoa e que isso não diminui nem aumenta, na verdade, mas é uma coisa que faz parte da vida e a saúde mental é uma coisa que nós precisamos de falar e falar não só com a seriedade que ela exige, mas também, e é isso que nos propomos aqui, por vezes com alguma leveza e também com alguma boa disposição. Eu estou à vontade, porque ainda há poucos meses passei por um esgotamento, então estou muito à vontade para falar sobre saúde mental desse ponto de vista. Não fica bem, mas estás em casa. Eu estou em casa, exatamente. Mas sabe, eu acho que é interessante este ponto de vista de falarmos de alguma coisa depois de passarmos por ela, e eu sempre acreditei nisto noutras áreas da minha vida, porque acho que nos dá uma plataforma para nós não ficarmos entendidos, longe de mim ser um entendido nestes assuntos, mas eu acho que há coisas relacionadas com a empatia, por exemplo, a capacidade de nos colocarmos nos sapatos dos outros, que é uma figura de estilo um bocadinho mais inglesa do que portuguesa, mas que seja, e de conseguirmos entender o que é que muitas vezes passa do outro lado. E eu também tenho isso, porque há alguns meses eu estava no outro lado. Eu julgava que não era possível. Eu sempre me considerei, como é que nós devemos agir, forte de cabeça, não sei. Provavelmente, Cassiana, tu já viste de centenas de pessoas na mesma situação que eu, e de repente dei por mim no meio de um esgotamento e não saber muito bem o que é que havia de fazer e a precisar de procurar ajuda. Aliás, uma das razões que me levou a iniciar o podcast Perspectivar foi exatamente sentir que a rede de ajuda que eu tive, quer médica, quer familiar, quer de amizade, foi incrível, e ter a noção que há muita gente que não tem essa rede e esse suporte, não tem a quem recorrer e não tem às vezes a quem fazer as perguntas mais simples, que eu também não sabia as respostas e que eu tive essa benção, essa felicidade de ter pessoas, e neste caso eu tenho que dar honra à Cassiana, que foi uma dessas pessoas, que me ajudou imenso, porque eram pessoas a quem eu podia fazer perguntas e me podiam responder e ajudar-me ao longo do percurso. Isto deve ser, sabrás melhor do que eu, isto deve ser a coisa mais comum do dia a dia do psicólogo. Eu estava-te a ouvir e a acompanhar, não é? Os cenários que tu estavas a trazer. E aquilo que me apetece, literalmente, aquilo que me apetece dizer é que normalizar falar sobre o sofrimento mental não é para que agora nós possamos ir para casa fazer autodiagnósticos e descobrir tenho isto, quase como quando nós somos alunos, começamos a ver as constelações das patologias. Eu ando em quadradinhos, se calhar tenho uma perturbação obsessiva compulsiva, ou eu não dormi esta noite, estou a sofrer de insónias ou de ansiedade. Não é para nós chegarmos todos à conclusão que temos um problema, mas para nós sermos mais bondosos connosco e com o sofrimento pelo qual passamos ao longo da vida. E normalmente é o sofrimento, não é? A vivência de alguma experiência de sofrimento ou de um stress crónico, uma perda abrupta, uma sensação de injustiça, são situações que nos podem levar a um sofrimento psicológico, a um mal-estar, e é preciso saber o que fazer com isso. Daí ser importante poder falar, até porque o ficar guardado dentro de nós
faz com que nós nos sintamos isolados dos outros e parece que aquele problema só acontece connosco, é muito mais gigante, é impossível de sair dentro dele, porque realmente está contido dentro de nós. Então, o motivo de querermos normalizar o falar sobre isto é poder ver que o sofrimento faz parte da vida, mas que é possível lidar com ele, vivê-lo, superá-lo, voltar a ter esperança. Acho que esta é uma mensagem importante. É isso, e bem, sobretudo nos dias que correm, não é? Ainda hoje, a verdade é que todos os dias estamos a ser inundados com boas e más notícias e acho que a esperança, bom, já vamos falar disso de certeza. Deixa-me só fazer aqui um parênteses para relembrar a toda a gente que nos está a ouvir ou a ver, porque nós no Publicanos e Fariseus vamos ter, se Deus quiser, daqui para a frente, em formato de vídeo também, que nos podem e devem seguir nas redes sociais, no Facebook e no Instagram em perspectivar.pt e no Twitter em @perspectivar. É muito fácil encontrar-nos, podem estar a par de tudo aquilo que todos os conteúdos que vamos lançar. Nós lançámos já a primeira pessoa e agora este é o primeiro episódio da temporada 1 do Publicanos e Fariseus. Temporada 1, já estou a dizer temporada 1, isto vai ser um sucesso estrondoso. E devem também seguir a doutora Cassiana no Instagram, salvo erro. Eu acho que não tens mais nenhuma rede. O Instagram é a tua rede ao LinkedIn preferencial. O LinkedIn, eu estava a esquecer da rede profissional. Sabes que eu também estou no LinkedIn, mas estou escondido. E nós nas redes sociais, além de colocarmos todas as novidades e sempre que há novos conteúdos e novos episódios, além disso também temos conteúdo extra e outras novidades por lá. Por isso, sigam-nos e devem também, já agora deixem-me dizer-vos que a maneira mais fácil é subscreverem também em qualquer um dos providenciadores de podcast onde nos estão a ouvir. Se nos estão a ouvir agora, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, todos os outros, nós estamos praticamente em todos. Por isso, subscrevam e assim estão sempre a par do que se passa no nosso podcast. Uma das nossas ideias, Cassiana, e que falámos desde o início, quando houve esta conversa que falámos sobre este conteúdo, era abordarmos numa perspectiva um pouco mais bem disposta. Desmontar um bocadinho esta narrativa um bocado de loucura, não é? Ai, quem passa por alguma coisa de saúde mental é um louco. E a minha pergunta... Vou-te pôr uma pergunta que não está no guião. Agora, a minha pergunta já agora, quão importante é que tu queres ser, no contexto em que nós estamos a viver, falar não só deste tema, porque eu ouço muita gente a dizer, é verdade, precisamos de falar de saúde mental, mas quão importante é falar disto, se calhar com uma leveza que não é habitual num tema tão sério, porque o tema é sério. Mas o quão importante é nós abordarmos isto com seriedade, mas sem aquele peso de estarmos a falar de uma doença. Acha que isto faz parte e é importante? Faz totalmente parte. É como quando nós estamos a falar de uma mudança em alguma coisa que faz parte do nosso estilo de vida, como alimentação, atividade física, horários de vida, nós podemos trazer isto de uma forma que seja mais terra a terra, natural, não é? E olhar para a nossa saúde mental é algo que é sério, mas não tem que vir com o peso do estigma, porque nós também não precisamos de falar de saúde mental só quando há problemas instalados. Eu penso que até é aquilo em que nós deveríamos estar a apostar agora, em condições que nos protegem. Porque se calhar nós fomos todos um bocadinho, ou todos aqui está exagerado, mas muitos de nós fomos já extremos na maneira de fazer o nosso trabalho, com hábitos que nos levam ao limite, na forma de viver a nossa vida, com múltiplas responsabilidades, tipo ao estilo computador com o máximo de janelas abertas possível, não é? Para rentabilizar ao máximo e perceber que essa não é a melhor forma de estar na vida e que temos que começar a fazer aqui uma inversão de algumas ideias que assumíamos que vamos passar os limites todos e conseguir sempre a melhor performance. Portanto, fazer aqui uma mudança muito estratégica da maneira de viver a vida no geral e o trabalho, por exemplo. E, portanto, eu não preciso de estar a trazer aqui um peso terrível para esta situação, até porque o estigma, na verdade, bloqueia-me. Eu lembro-me de me pedirem nas organizações para não usar a palavra burnout.
Certo. E agora o pedido é fale de como não chegar ao burnout. Não é? Portanto, uma mudança muito grande que tem a ver com o quanto estas palavras nos assustam, mas o humor ajuda-nos a rir de nós próprios, a aliviar certo. as nossas próprias loucuras que todos nós temos, não é? Depende da hora do dia, do momento, da situação. No meu caso é uma hora muito entre o momento em que me levanto e o momento em que me deito. Não há grandes alterações. Tens uma boa amplitude, portanto. Tem uma boa amplitude. Para ser humorista só me falta ter piada, é a única coisa. Mas na minha cabeça tenho imensa piada. Na minha cabeça tenho imensa piada. Olha, mas agora é a minha vez de abanar o guião, é porque nós podemos te explicar isto de publicanos e fariseus. Sim, eu vou deixar explicar melhor que eu. Força. Eu pensei que tu ias fazer as honras, mas isto eu vou fazer um bocadinho e tu continuas, ok? É uma história que nos inspira, no fundo, a uma atitude, não é? Temos uma figura muito direitinha, o fariseu, e temos um publicano a arrancar o peito e dizer que é pecador e que precisa de Deus, e isto leva-nos a pensar na maneira como olhamos, tu falaste disso no início, não é? Para as questões da saúde mental. Queres rematar? Eu até tenho medo de rematar. Eu tenho medo de falar a seguir a um entendido, mas neste caso a uma entendida. Eu acho que tem muito. Quando pensámos neste nome, já nem me lembro de quem é que foi a sugestão, honestamente, mas quando pensámos neste nome, penso muito. A figura do fariseu, isto é uma história bíblica, e a figura do fariseu representa tudo aquilo que nós valorizamos no exterior. Nós gostamos das pessoas arrumadinhas, que falham pouco, fortes. Exatamente, muito fortes, parece que nada os abala. Nós gostamos dessa como é que é de dizer? Gostamos de ver isso, não é? Mas a verdade é que e é interessante ver, por exemplo, um ditado que de gênio e de louco todos temos um pouco, ou nós vermos que grande parte dos génios da história mundial eram muito pouco quadrados no sentido da sua personalidade e da sua maneira de estar, que de facto nós precisamos de fugir a este contexto de fariseu que se preocupa mais com o lado de fora, e não só do nosso, mas também dos outros, porque às vezes nós pensamos, eu não quero ser fariseu, eu não quero preocupar com o meu lado exterior e negligenciar o meu lado interior, certo, mas o nosso relacionamento com os outros, muitas vezes damos tanta importância à maneira como eles pintaram, como as pessoas pintam o exterior, que a mensagem que nós estamos a passar é exatamente contrária. Quando nós devíamos estar a dar importância àquilo que está lá dentro, aquilo que faz parte da pessoa no seu interior, e não a maneira como ela conseguiu criar a sua persona exterior e mostrar-se aos amigos, aos colegas e ao mundo em geral. E eu acho que é isso, somando àquilo que eu estava a dizer há pouco, o fariseu tem um lado, ia dizer farisaico, mas isto é um pleonasmo demasiado grande, mas tem um lado, como é que ia dizer, de hipocrisia, né? Tem o lado eu quando penso no fariseu, penso em alguém que dá uma palmadinha nas costas e diz, coitado, mas que no fundo pensa, coitado de ti e ainda bem que eu não sou como tu. Ou seja, por outro lado é um fenómeno é o contrário da empatia, tu do teu lado, coitadinho de ti, e eu forte e capaz e poderoso aqui, vê a diferença. E eu tenho pensado muito em empatia nos últimos dias, estou a preparar algum conteúdo nessa área, e eu acho que neste conceito, neste contexto de saúde da nossa mente, nós precisamos de imensa capacidade de criar empatia com quem está em dificuldades, ou até quem já foi diagnosticado, ou alguém que está a passar por uma fase de um pico de tal ordem que sente, porque muitas vezes há pessoas que não têm nada diagnosticado, mas a ansiedade, o stress, a pressão estão a fazê-los caminhar para alguma questão a nível da saúde da sua mente. E esta capacidade de olharmos olhos nos olhos, de rejeitarmos todo o tipo de pena, mas abraçarmos as pessoas empaticamente e dizer assim, olha, eu sei, eu estou nos teus sapatos, eu já passei pelo mesmo, ou estou a passar pelo mesmo, olha, anda que eu vou-te ajudar. Eu acho que isso é de total importância, e é a diferença entre o publicano e o fariseu. Eu aqui estou a fazer muito pelo lado negativo do fariseu, porque sinceramente
foi o que eu senti. O que eu vou dizer agora pode parecer muito ingrato, mas eu vou tentar explicar isto muito bem. Quando eu passei pelo meu esgotamento, eu senti muito que a maior parte das pessoas que estavam do lado de lá, entre aspas, com a maior boa vontade do mundo, e há que frisar isto, com uma extrema boa vontade, mas era-lhes muito difícil demonstrar empatia. Olha, estou nos teus sapatos. Também não sabes o que fazer com o sofrimento dos outros. Exatamente. E muitas vezes não reconheces o teu próprio, não o identificas, como no caso do publicano, que o reconhecia, não é? Sabia o que estava no seu interior e precisava de ajuda para lidar com o que estava dentro dele. O fariseu, ou quem está de fora, e se calhar até vamos tirar agora a etiqueta para normalizar um bocadinho, nós, quando alguém nos diz uma coisa bombástica, nós ficamos, e agora? Não é? Qual é o tom emocional? O que é que eu faço com isto? A pessoa diz-te, perdi a alegria, não sei o que fazer da minha vida. Espera aí, mas nós estávamos a jantar aqui num grupo de amigos, e agora? Como é que eu sigo a conversa? Palmadinha nas costas, mas come mais um bocadinho que vais melhorar. É mais um copo que se passa. É mais um copo que se passa. Ou escuta a pessoa, porque se tu escutares, o que é que vem a seguir, não é? Então muitas vezes é essa inaptidão. Deixa-me acrescentar uma coisa, porque uma das coisas que eu me apercebi perfeitamente é que não há nenhuma maldade em quem não se consegue colocar nessa posição. Há um ano, estava certamente na mesma posição. Por isso é que um dos objetivos, quando começámos o podcast, foi não só falar para quem sente que a saúde da sua mente está em risco, está demasiado exposta a fenómenos de ansiedade, de stress, ou até já lhe foi diagnosticado um esgotamento, depressão, sei lá, alguma coisa do género, mas também muito para quem está do outro lado. Imagina, e tu tens um marido, uma mulher, um pai, um colega, e tu não fazes a mínima ideia o que é que se está a passar na cabeça daquela pessoa. E é exatamente uma das ideias principais de começar este projeto, foi exatamente não só falar para quem está a passar diretamente, mas para quem está ali ao lado. Eu sou casado e tive exatamente a mesma questão. E a minha mulher, que é uma pessoa tão sábia e tão capaz, ela própria reconhecia que havia momentos assim, eu não sei o que lhe dizer, eu não sei o que fazer para não soar nem condescendente, nem agressiva, e acho que ouvir alguém que esteve ou que está vai ser uma ajuda, e é uma ajuda indispensável para quem está a lidar diretamente com isto, para quem está a lidar com um amigo, com um colega, com um familiar, para conseguir perceber um pouco mais o que é que poderá estar a acontecer naquela mente, naquela cabeça, naquele processo de pensamento. Nós, entanto, rebentámos com o guião todo, não é? Eu estou a deixar-te conduzir. Olha, e que tal? Vamos aligerar isto um bocadinho. Uma das coisas que nós quisemos trazer para este conteúdo foi mitos. Porque deve haver dezenas de milhares de mitos a pulular, não só pela internet, mas também nas nossas cabeças, e nada melhor do que ter alguém que sabe do que está a falar, que é a doutora Cassiana, para nos confirmar ou desmentir alguns desses mitos. Eu estou a pensar que, Cassiana, se calhar um dia destes vou arranjar um mini genérico. Vamos arranjar um mini genérico para este segmento. Eu acho que valia a pena. Eu acho que ficava bem, não é? Nós vamos pedir mitos, nós vamos pedir sugestões nas nossas redes sociais. Podem enviar também as vossas sugestões para o e-mail geral, já nem consigo falar, geral@perspectivar.pt, e o mito de hoje eu estou quase a ouvir os rufos aqui, ficar fechado em casa está de facto a dar cabo da nossa saúde mental. Doutora, diga-nos, mito ou realidade? Posso escolher os dois, posso bloquear as duas respostas. Eu já sabia. Temos que encontrar coisas mais quadradas. Ora fariseu, não é? Exato. Vamos oscilar a qualquer altura.
Vamos partir do que nós sabemos, que nós somos feitos para estar ligados, para relações de interdependência, e percebemos que o estar isolado, a rejeição, o afastamento, tem efeitos claríssimos no nosso sistema nervoso central, no nosso bem-estar. Posto isto, vamos ver alguns indicadores. Nós temos dados de um estudo publicado no ano passado com a Escola de Saúde Pública, o Instituto Ricardo Jorge e mais uma instituição que depois podemos até nas redes colocar, porque fica para um curioso que queira ler mais sobre o assunto, pode ir atrás disto, mas em que se vê que há uma percentagem muito significativa da população portuguesa havia em sofrimento no ano de 2020, estamos a falar de 33,7% das pessoas, portanto, na população geral, que apresentavam sinais de algum sofrimento psicológico. As mulheres, os jovens e as pessoas com rendimentos mais baixos eram as pessoas mais afetadas, e a alteração das rotinas de vida e o afastamento das figuras importantes da sua vida eram os indicadores com maior relação com este sofrimento. Portanto, isto diz-nos muita coisa, não é? Para não ir buscar os outros indicadores da ansiedade da doença e este estudo depois trabalha também os profissionais de saúde, mas voltando aqui à população geral, é óbvio que nós somos seres de relações. Aliás, não é, nós para entendermos o comportamento humano não vemos relações de causa e efeito. Ele berrou, ela berrou. Não, as coisas não funcionam só causa e efeito. Nós precisamos de entender a pessoa dentro do seu sistema. Quem é que eu sou nesta conversa contigo? Quem é que eu sou na minha casa? Quem é que eu sou no meu trabalho? Ora bem, onde é que nós estamos agora? Estamos até a viver as nossas relações mediadas essencialmente pela tecnologia. Portanto, isto tem que mexer connosco. Então, não é um mito, é uma verdade que isto está a mexer com a nossa saúde mental. Claro que tem que haver sempre uma outra parte, não é? Eu sou psicóloga, os psicólogos nunca têm respostas lineares para as coisas, não é? Aliás, o nosso papel é, nestas situações de crise, ir procurar formas de nós sermos resilientes e lidarmos com as situações. Então, há fatores que abafam este mal-estar, nomeadamente tu teres um estilo de vida, mesmo em confinamento, que te permita ficar estável. Isto é básico, se te tiram tudo aquilo que é essencial para o teu bem-estar, agarras-te à estrutura. É literalmente como pôr os pés no chão. Uma crise de pânico, já agora, quando nós estamos a perder noção de onde estamos, do que se nos está a acontecer, uma das estratégias é o grounding, é o enraizar, pôr os pés no chão para sentir alguma coisa firme. Certo. E agarrar os hábitos de vida saudáveis nesta fase é isso. Portanto, sim, é verdade que isto está a dar-nos cabo nos nervos, claramente, mas há coisas que podemos fazer para sermos resilientes e lidarmos com este momento. De alguma forma, porque tu há bocadinho mencionaste aí a mudança dos hábitos e os nossos relacionamentos passaram de ser cara a cara, olhos nos olhos, para ser câmara no ecrã, não é? em muitos casos. A minha questão é, qual é a diferença? Ou seja, porque é que não nos serve, não nos chega comunicar através de um ecrã? Sendo que estamos a falar, eu sei que há diferenças, mas podemos estar a falar com as mesmas pessoas, se calhar até mais tempo do que anteriormente. Então porquê é que estamos a sofrer tanto com isso? É a ausência do toque? Há outra condição humana que esteja na gênese disso? Eu vou-me aventurar aqui na questão das relações mediadas pela tecnologia, porque eu não sou especialista nesta área, mas há uns anos há um ano e alguma coisa, entrevistei o professor Luís Madeira, que é psiquiatra e professor na Universidade de Lisboa, e ele estava-me a falar de um estudo um campo de investigação já muito robusto com mães das Filipinas, que são das mães que mais têm movimentos migratórios,
que deixam os seus filhos muito precocemente e têm relações mediadas exclusivamente pela tecnologia, e as crianças são vinculadas, ou seja, estão seguras. Vá ninguém agora a ter ideias, deixar os miúdos, deixam uma câmara. Eles agora já voltaram para a escola. Alguns já voltaram para a escola, a coisa já melhorou. Tens um bebê, deixas no quarto, vais lá dar de comer de vez em quando, certo, tens uma câmara. Não vamos por aí, mas nós mantemos a segurança, sim senhora, nas relações, eu acredito que sim, mas faltam-nos as outras coisas que tu já falaste. Falta-nos o toque, nós somos seres físicos, as relações também se alimentam disso. Falta-nos o estar à mesa, poder comer juntos. Faltam-nos as gargalhadas, essas brincadeiras em pessoa. Nós nunca vamos ser digitalizados. Eu acho que há quem queira isso, mas eu não sou desse clube, ok? E falta-nos depois o movimento, a atividade, tudo aquilo que é cinético, não é? Nós somos seres assim. Então isso está claramente em déficit. E nós, apesar de nós falarmos que temos um corpo, nós também somos um corpo. Certo. E precisamos de o viver de uma forma mais natural. Ou seja, no fundo, e citando Aristóteles, Marx, algumas personagens pouco... E agora? Na verdade, somos animais sociais e não há como fugir a isso. Não há como fugir à vida em sociedade da qual nós precisamos, e a sociedade não é só o nosso núcleo familiar, que até pode ser alargado, pode ser uma família grande que mora debaixo do mesmo teto, mas todas as relações, todas as vinculações que nós temos de amizade, de colegas, de trabalho, e a importância deles. E eventualmente até houve muita gente, eu vou dar o meu exemplo, eu mudei de casa durante a pandemia e como mudar de casa mudei de cidade, vim viver para uma cidade mais periférica e refiz as minhas amizades de vizinhos, mesmo durante a pandemia, com cuidados e com dificuldade, mas isso acabou por ajudar a passar, por exemplo, a mudança, toda esta incerteza e tudo isso, acabou por ajudar também, porque a verdade é que estou num sítio menos urbano, onde há mais espaço, onde as pessoas conseguem falar de um muro para o outro, com distâncias de segurança perfeitas, sem haver medo de transmissões e de vírus. Mas isso foi uma ajuda para me alicerçar a mim, à minha família, e não ficar durante semanas a fio só com o núcleo. Aqui em casa somos 4, e eu acho que eles, não só eu ficava farto deles, se fôssemos só nós os 4, acredito que aconteceu com muita gente, mas a verdade é que também eu acho que acabávamos por nos fartar um bocadinho, desde as crianças até aos pais, porque é extremamente desgastante estar 24 sobre 24 horas, sempre com as mesmas caras, sempre com o mesmo tom de voz, sempre com o mesmo registro, que é uma coisa que nós não fomos de todo criados para estar habituados a isso, e não sei se esse lado também não tem um bocadinho dessa ausência de novidade. Uma das perguntas que eu me fazia era até que ponto é que, por exemplo, o facto de a maior parte das pessoas não ter feito novos conhecidos, novas amizades em pessoa, não acaba por ter uma influência nesse estatuto, nesse momento de saúde mental, porque de facto não há, é como se não houvesse novidade. Eu lembro, por exemplo, em março de 2020, quando fomos em confinamento, os primeiros dias foram uma festa, parece que toda a gente estava extremamente contente. Eu vou para casa. É claro que durou 2 semanas, não é? Porque ao fim de 2 semanas, cansaço de ecrãs, sempre as mesmas pessoas, sempre as mesmas caras. Já nem vou falar das pessoas que vivem, por exemplo, sozinhas, que eu conheço algumas e que estavam fartos deles próprios, como eu os entendo. Mas estava a dizer, de facto somos animais sociais, e parece-me que é mais ou menos óbvio. Fomos criados assim. Eu estava a citar Marx, que é um dos autores desta frase. Na verdade, pelo menos ela vem de Aristóteles, segundo se diz. Mas a verdade é que todo o contexto, todos os relatos de criação, sejam eles de que base venham, falam em contexto social. Ou seja, é unânime que nós fomos criados para viver em sociedade, seja no núcleo familiar, numa primeira fase, mas seja também numa sociedade mais alargada, e o quanto nós precisamos desses relacionamentos. Mas já estou a entrar por um campo que não é o meu.
E nós, eu acho que já pulverizamos o nosso tempo, Cassiana. Não sei como é que tu vais resolver isto, porque tens tu mandas em tudo, inclusive na edição, o que eu acho maravilhoso. Não, mas isto vai conforme está, é só cortar início e fim. Portanto, e depois logo se vê, não é? Todos os disparates, no teu caso não houve nenhum, mas no meu houve vários, todos os disparates que eu disse vão para o ar, na verdade vão para o ar. Mas não consigo deixar de dizer uma última coisa já agora, já que o tempo já foi portanto, quem nos pode parar? Lembro-me da imagem do organismo, e que a Bíblia fala muito desta imagem orgânica da Igreja, e depois que se transferiu para as organizações. É daqui que nós temos este termo, não é, que hoje usamos no nosso meio profissional, não é? E temos a psicologia das organizações, por exemplo, e do trabalho, mas é daqui que vem esta imagem orgânica que tem a sua origem na Bíblia, e tu não dispensas partes do corpo, não é? Elas são complementares, não é? E viver em sociedade é isto. E se quisermos ainda encolher esta escala, a nossa sociedade, a nossa rede de apoio social, o poder contar uns com os outros, para o que quer que seja, não é? Que nós precisamos ou também queremos dar. Nós também temos essa necessidade, não é? As partes do nosso corpo cumprem a sua função contribuindo, não é? Nós também temos essa necessidade nas nossas relações de família, de amizade, e penso que é tudo isso que nos está a fazer falta. Creio que também é importante dizer que eu acho que temos feito um esforço heroico, literalmente. Sim, não é? De nos adaptarmos, de procurarmos colaborar com tudo aquilo que nos é pedido pelas autoridades. Claro que já viria aí alguém dizer, e agora há tantos nomes, tens que trazer isso, ok? Para o programa, não é? Arranjamos imensos nomes para, no fundo, insultar as pessoas agora, que não têm uma opinião igual à nossa, e basta gastar algum tempo. Vou reconhecer agora aqui publicamente que às vezes gasto tempo da minha existência a ler os comentários, só para sentir o pulso, não é? Até onde é que nós podemos chegar, o quanto é que as redes sociais nos defendem, não é? E nós podemos ir bem longe nas coisas que chamamos às outras pessoas, certo. Porque hoje usamos muito mais o lápis azul do que aquilo que achamos, não é? Com o apanágio da liberdade, de facto não é isso. Tentamos arranjar palavras de preferência em inglês, que são mais bonitas. Mais redondas. Para chamar nomes às outras pessoas que têm uma opinião diferente da nossa. Exato. E no fundo isso faz-nos mal, porque na nossa vivência nós realmente temos este desígnio de funcionar organicamente, para um bem comum, para uma colaboração. E com estas palavras esgotei toda... Eu não vou falar sobre liberdade de expressão e compulsão sensória da sociedade, porque é talvez o meu tema, está no top 3, pelo menos dos meus temas favoritos, e portanto nunca mais saímos daqui. E eu acho que não é de facto o tema principal do nosso podcast. Não vou sujeitar os nossos ouvintes e espectadores a esse tema. Cassiana, muito obrigado. Este foi o episódio 1 da temporada 1 de muitas do Publicanos e Fariseus. Em breve, fiquem atentos às redes sociais. Em breve nós vamos estar de volta, certamente, para falar de mais mitos e de outros conceitos de saúde da mente. E dizer-vos uma coisa, lembrar a cada um de nós que a saúde da nossa mente está muito ligada com a qualidade daquilo que nós ouvimos, e é exatamente para isso que nós estamos aqui deste lado. Certo, Cassiana? É isso mesmo. Esperamos nós e vamos dar o nosso melhor para isso. Por isso, um abraço a todos. Até à próxima. Até à próxima.